Cheguei nos Estados Unidos e agora o que eu faço? Muitas pessoas que vêm aqui para os Estados Unidos com visto de não imigrante, ou seja, que vêm para passear, fazer compras, para estudar também, acaba não tendo muita clareza de quais são os possíveis caminhos que podem surgir a partir daquela experiência. Então nesse vídeo aqui eu vou falar sobre dois grupos, aqueles que mudam de ideia em relação a voltar para o Brasil e aqueles que não mudam de ideia. Inclusive no final do vídeo tem um anúncio super interessante, então fica comigo que você vai gostar. Eu me chamo Cristiano, sou dono da Move Vistos, uma empresa de vistos, e a gente acaba recebendo muito esse tipo de pergunta, né? Quais são os potenciais caminhos que podem surgir? Vamos começar com o visto de turista, que vai ser mais breve, depois a gente passa para o visto de estudante, que vai abrir mais potenciais caminhos diferentes. Primeiro, para quem vem turistar. O primeiro caminho que pode surgir é simplesmente a pessoa cumprir o objetivo da viagem e voltar ao Brasil. Esse é o esperado, né? Quando as pessoas elas entram nos Estados Unidos, elas falam, olha, eu vou passear por tanto tempo, pretendo fazer isso e isso, mostra que aquela intenção é verdadeira, e ela entra nos Estados Unidos, recebe uma autorização para ficar normalmente de até 6 meses. Mesmo que a pessoa ela diga que ela vai passear por 10, 15, 20, 30 dias. Ou seja, é aceitável a ideia de que aquela pessoa ela acabe estendendo um pouquinho a viagem, aproveitando para curtir alguma coisa ali adicional, e ela acaba normalmente, embora isso seja uma decisão do agente da imigração que permitiu a entrada dela, normalmente ela vai receber 6 meses de permanência. Então o caminho esperado é a pessoa entra, cumpre o objetivo da viagem, volta ao país de origem, normalmente o Brasil, para quem eu estou falando aqui. E agora essa pessoa, ela continua com o mesmo visto no passaporte. E ela pode fazer múltiplas entradas nos Estados Unidos. Ela pode vir, passear, conhecer algum lugar, voltar ao Brasil, depois volta de novo para os Estados Unidos, volta ao Brasil, e ela pode fazer várias e várias entradas. É bem comum isso, e tudo que você precisa é comprar uma nova passagem aérea, se apresentar, mostrar que o seu projeto é verdadeiro, eles vão analisar e potencialmente deixar você entrar. Isso pode mudar um pouquinho se a pessoa ela ficou 5, 6 meses nos Estados Unidos, embora seja uma possibilidade ela acabar mudando de ideia, estendendo a viagem, eles podem acabar não gostando disso e numa entrada futura, eles podem questionar que aquela pessoa não está de novo falando que vai ficar 20 dias, por exemplo, para acabar ficando 5 meses e meio, e o governo americano ele não gosta muito de quando a pessoa ela fala uma coisa e tem outra intenção. Tem um percentual pequeno de pessoas que faz isso, que acaba estendendo a permanência nos Estados Unidos dentro do limite do status e acaba voltando para o país de origem, e depois que entrar de novo, essas pessoas elas podem sofrer questionamentos em relação a isso, e no cenário mais crítico ela pode acabar não sendo autorizada a entrar no país numa futura oportunidade. Então, muitas pessoas confundem e acham que só porque ela ficou o período autorizado tá tudo bem. É tudo bem, você tá legal, mas eles podem desconfiar de uma intenção sua futura, ou até mesmo desconfiar do que você fez nos Estados Unidos durante aquele período. Esse daqui é o cenário padrão, né? A pessoa ela vem, passeia e volta. Mas vão ter pessoas que vão chegar nos Estados Unidos e vão perceber que tem tanta, mas tanta coisa para conhecer, que aquele período não foi suficiente e que ela precisava estender um tempo maior, porque ela podia, por exemplo, alugar um carro, fazer uma road trip, pegar o carro e rodar os Estados Unidos, conhecer 20, 25, 30 estados, e pode ser que ela acabe fazendo isso por um período maior do que aqueles 6 meses originais. Para essas pessoas é reservada a possibilidade dela aplicar para uma extensão de status. A minha empresa Move Vistos faz isso, então se você está nos Estados Unidos e precisa passear um tempo maior do que os 6 meses que foi te dado, aqui na descrição tem um link, nós podemos te ajudar em relação a isso. Mas o processo de extensão de status é um processo onde exige muita responsabilidade, a pessoa precisa fazer tudo bem certinho e mostrar evidências, né, de que tudo aquilo ali que ela está falando é verdade, que ela realmente passeou e que ela realmente está querendo passear por um tempo maior, mostrar que ela pode se bancar, aquela coisa toda. O único problema é que esse processo está levando bastante tempo e muitas pessoas acabam recebendo a resposta depois que aqueles 6 meses iniciais já venceu. O governo americano ele aceita a ideia de que uma pessoa mude de intenção depois de 3 meses de entrar no país. Então vamos supor, a pessoa ela foi, protocolou um processo de extensão de status com 4 meses, porque ela já viu que não vai ser suficiente para fazer todo aquele passeio que ela queria, e ela pode acabar não recebendo a resposta dentro daqueles 2 meses que ainda falta de status original para ela. Mas não tem problema, porque quando você está em processo, você fica meio que num limbo ali, mas você está totalmente legal, está tudo certo e você pode continuar esperando. Agora o que acontece é que em alguns casos esse processo de extensão de status ele acaba superando os próprios 6 meses adicionais que a pessoa está pedindo, ou seja, ela protocolou no 4º mês, ela sabe que ela tinha mais 2 e ela estava querendo mais 6, no total 12 meses de permanência. Só que às vezes do 4º mês acaba levando 12 meses para ela receber a resposta, então ela vai receber com 16 meses. Então a pessoa ela tem que estar preparada para isso, mas isso daqui é um assunto para um outro vídeo. Tem ainda aquela pessoa que ela acaba mudando de ideia e dentro dos Estados Unidos ela acaba encontrando alguma oportunidade de aplicar para algum visto que dê a ela o Green Card, o visto de residência permanente, que muito brasileiro sonha um dia ter. É absolutamente legítimo, tá? Que uma pessoa ela mudando de ideia dentro dos Estados Unidos, ela aplique para esse tipo de visto, não tem problema nenhum. O único problema é, para os vistos mais populares, essa pessoa ela vai ter dificuldade de se manter legal até ela ter a resposta, até ela conseguir fazer o ajuste de status. Isso pode
pode fazer com que ela acabe ficando ilegal se ela não criar um meio de permanecer nos Estados Unidos. Então, uma coisa que é comum as pessoas fazerem é, já que eu estou aqui nos Estados Unidos, por que eu não faço uma mudança de status? Eu saio do status de turista, mudo para o status de estudante para, por exemplo, estudar inglês, fazer mestrado, uma pós-graduação, alguma coisa do tipo. Isso dá à pessoa, e eu já explico melhor isso, uma permanência mais longa enquanto ela se capacita, e aí em paralelo ela pode acabar aplicando para um outro processo que dê a ela a chance de obter o Green Card. E esse processo de mudança de status ele é muito semelhante ao processo de extensão de status. Inclusive é o mesmo formulário que você utiliza, o I-539. Agora, quando você faz a mudança de status, tem mais etapas nesse processo, e você precisa se matricular em alguma instituição. Então você precisa mostrar que você tem condição financeira para poder estudar aquele período que você está querendo. Você precisa receber o I-20, que é o documento de matrícula da escola, não importa se é inglês ou se é uma universidade para um curso de graduação ou pós, e aí você tem que usar tudo isso para mostrar para o governo americano. Se você quiser fazer mudança de status dentro dos Estados Unidos, se você está no país e mudou de ideia dentro do país, a minha empresa ela também pode ajudar com a mudança de status. Nós fazemos isso. E até hoje ninguém da Move Vistos teve negativo em relação à mudança de status. É um processo bastante seguro, mas você precisa fazer absolutamente tudo certinho. Então, já que a gente explorou esse cenário do turista que entrou, recebeu o status de turista e mudou para o status de estudante, vamos falar um pouco agora sobre quem entra com o estudante, porque essas duas pessoas se encontram na mesma posição. Quem mudou de status e quem entrou direto com o visto de estudante. Se você quiser entender melhor sobre a diferença de visto e status, tem outro vídeo no canal da Move, um dos primeiros vídeos que nós fizemos, que fala melhor sobre o que é status e visto, e essa diferença é importante para você poder entender melhor esse vídeo. Só você ir no canal da Move aqui e assistir lá. Então, para a pessoa que está como estudante nos Estados Unidos, e aqui eu não vou explorar tanta diferença entre quem entrou com visto ou quem mudou de status de turista para estudante ou de J1 para estudante. Tem bastante pessoas que vêm para poder fazer, por exemplo, um intercâmbio, e aí com visto J1, que é um visto que vai chegar num limite de até onde a pessoa pode permanecer no país. E essas pessoas elas podem mudar de ideia e podem mudar para o status de estudante também. Não é só de turista, você pode de diferentes status diferentes mudar para estudante F1. E o visto de estudante ele é muito interessante porque ele é bem versátil. Ele permite que uma pessoa vai fazer um ano, por exemplo, no high school, que é o ensino médio, com visto F1. Ele permite que a pessoa estude inglês, se capacite com alguns cursos profissionalizantes, faça uma faculdade, uma pós-graduação, enfim. E não importa se você entrou com uma intenção, você pode migrar academicamente dentro do país, caso você veja uma oportunidade e mude de ideia. E os dois caminhos mais populares são para estudar inglês e para fazer uma pós-graduação. Para o inglês ele é mais acessível, então é mais comum, porque você consegue aplicar para o visto, você consegue estar elegível a aplicar para o visto, tendo uma reserva bancária a partir de R$12 mil. Claro, né? Se for uma pessoa solteira, para estudar um período mais curto. Se for um período mais longo ou tiver parentes, esse valor ele vai subindo, mas esse dinheiro ele não precisa ser só seu. Ele pode ser eventualmente de algum parente, empresa, alguém que vai patrocinar a sua viagem, ou até dividido, né? Um pedaço seu e um pedaço de algum terceiro. Mas via de regra, para a pessoa que vem estudar nos Estados Unidos, o caminho esperado é a pessoa concluir o programa e voltar ao país de origem, né? Esse é o normal, esse é o que acontece com a maioria das pessoas. Mas ainda assim, tem pessoas que vêm, por exemplo, eu vou explorar um pouco mais o inglês, porque ele é mais popular, e eu já volto a falar da pós-graduação, que ela tem algumas características diferentes. Mas é comum até que a pessoa ela fale assim, pô, tá sendo legal, tô melhorando meu inglês, ainda mais se a pessoa for estudar numa cidade que não tem muito brasileiro, ela vai conseguir emergir, mas ela pode perceber que, bom, eu já tô aqui nos Estados Unidos, não atingi o nível que eu achei que eu fosse atingir, então, será que se eu ficar um pouco mais, ficar 3 meses a mais, 2 meses a mais, eu não consigo melhorar ainda mais o meu inglês e retornar ao Brasil ainda mais bem preparado? É interessante que se a pessoa ela perceber que ela precisa estender a permanência dela, e é legal que se a pessoa ela quiser estender a permanência dela, é super simples, porque ela não precisa pedir para o governo americano. Ela simplesmente vai na escola e fala, olha, eu gostaria de estudar mais 2 meses, 6 meses, 1 ano. E ela vai, mostra um extrato bancário, e a escola, sem custo nenhum, renova a permanência dela. Renova o I-20, que é o documento de matrícula, que é o que mantém aquela pessoa com status de estudante legal nos Estados Unidos. Então olha que legal, que versátil, que prático. Por isso que o visto de estudante ele dá muita previsibilidade para as pessoas que estão no país, porque você não precisa ficar protocolando o processo para alguma agência do governo americano. Você simplesmente vai numa instituição de ensino regulamentada e autorizada a emitir I-20, mostra a capacidade financeira e se matricula para um período adicional de estudo sem precisar ficar pagando taxas extras. Isso é muito legal porque hoje, em 2024, não existe limite de tempo de permanência para a pessoa ficar nos Estados Unidos, caso ela esteja matriculada em algum programa elegível junto ao governo americano, para poder
manter ele com status ativo. Significa que, mesmo o visto tendo 4 anos, se a pessoa estudar por mais de 4 anos, ela continua legal no país, porque não é o visto que mantém ela legal, e sim o status que é determinado pelo I-20, que é a matrícula com a escola. Ou seja, se a pessoa entra para estudar inglês 1 ano, depois ela muda para uma faculdade de 4 anos, por exemplo, aqui já vai dar 5, né, na soma dos dois, e não tem problema. Ainda que no final disso ela mude para uma pós-graduação, por exemplo, de mais 2 anos, aqui ela já está indo para 7 anos, e tá tudo bem, ela continua 100% legal. O único problema é que se ela sair do país, ela não tem um visto de novo, que é o que permite que ela bata lá na imigração e fale: eu gostaria de entrar. Então, esse é o único ponto. Se passar dos 4 anos, a pessoa vai ter limitação de sair. Mesma coisa de quem estava com status de turista, mudou para estudante. Se essa pessoa sair, ela não tem um visto de estudante no passaporte, ela só tem um visto de turista. Então ela só pode voltar como turista, ou ela pode pedir o visto de estudante no Brasil. Mas vamos voltar aqui para a realidade do estudante que eu estava explorando melhor. Acontece bastante também, quem já está nos Estados Unidos vai entender o que eu estou falando, que a pessoa ela encontre muitas oportunidades, porque você vai conhecendo outras pessoas, vai ouvindo histórias, vai se conectando, fazendo networking, e é muito comum que as pessoas vejam. Existem caminhos, inclusive, para alcançar a residência permanente, para conseguir o Green Card. E o legal é que com visto de estudante, não importa se é inglês, se é pós-graduação ou o que seja, uma pessoa ela pode protocolar para um visto de trabalho, assim como ela também pode com status de turista. Mas qual que é a diferença? O status de turista, logo ele vence. O status de estudante, ele permite que você continue legal no país durante o tempo suficiente para que o processo de visto, o processo de Green Card, ele chegue ao fim, a pessoa tenha a resposta e eventualmente a pessoa pode sair do status de estudante porque ela já avançou o suficiente no Green Card ou porque ela teve o Green Card aprovado. Por isso que de pessoas que estão em processo de visto de residência permanente, de Green Card, nos Estados Unidos, o mais comum é que elas estejam com status de estudante. Não importa como que ela entrou no país, porque ela vai conseguir se capacitar enquanto ela aguarda o processo, fica legalmente com muita estabilidade e previsibilidade. Essa pessoa ela também pode, pelos mesmos motivos de conhecer histórias, pessoas, ou até porque ela avançou academicamente dentro do programa inicial dela, no caso eu estou explorando inglês, mas eu já entro na pós, ela pode mudar de nível acadêmico, né? Então, eu comentei sobre esse cenário, mas é legal reforçar. Você pode começar no inglês, vai para estudar, por exemplo, 6 meses. Não foi suficiente, eu prorroguei por mais 1 ano. Em 1 ano e meio, eu consegui chegar no nível avançado. Agora, no nível avançado, eu vi uma oportunidade, já tendo uma faculdade bacharelado, por exemplo, de 4 anos, de migrar para um curso de pós-graduação. Você pode fazer isso. Mais uma vez, não passa por análise nem pedido no governo americano. Você vai na nova instituição, se matricula, cumpre os requisitos dela e agora você transfere teu I-20 da escola de inglês para o I-20 na nova instituição para fazer um novo programa de ensino com os benefícios de outros tipos de curso. E aí você pode evoluir academicamente. Por isso que o visto de estudante ele é tão versátil, porque ele te permite navegar em diferentes cursos, continuar se capacitando, caso é óbvio você tenha capacidade financeira e você mude de ideia dentro dos Estados Unidos. E sabe o que é legal? Mesmo que a pessoa tenha, por exemplo, entrado para estudar inglês e ela protocolou, por exemplo, para um EB2NW ou para um EB3, que são os que os brasileiros mais aplicam hoje em dia, isso não impede ela de sair da escola de inglês e ir para uma faculdade, uma universidade, fazer um curso de graduação, pós-graduação, por exemplo. Porque são processos independentes. Enquanto ela está esperando a análise e a conclusão do visto de trabalho, de residência permanente que ela aplicou, ela está com o status do estudante ativo e ela pode ir evoluindo academicamente durante esse processo. Então, mais uma vez, a versatilidade do visto, ela fica evidente. Agora, uma outra coisa muito comum são pessoas que vêm para os Estados Unidos ou que vêm passear e acabam percebendo algumas oportunidades e mudam de status, mas para poder fazer uma pós-graduação. Isso é muito, mas muito comum. Está se intensificando bastante, é óbvio. Tem mais pré-requisitos do que o inglês, então naturalmente são menos pessoas que se elegem esse tipo de curso. Mas o benefício de você ter um mestrado, MBA, um doutorado, PhD nos Estados Unidos é maravilhoso. Para você fazer uma pós, via de regra, principalmente a pessoa que está no Brasil, ela vai precisar ter um extrato bancário dela, de terceiros, pode ser parente, eventualmente amigo, mas menos comum, ou até uma empresa, de $35 mil para cima. Tem algumas instituições que vão pedir menos, mais perto de 30, mas é mais comum você ver por volta de $35 mil para cima. Além disso, é preciso ter um nível de inglês intermediário para cima, né? Para quem está no Brasil, a pessoa vai ter que passar por uma entrevista, onde possivelmente o agente consular vai fazer perguntas em inglês, afinal ela está indo fazer um curso de pós-graduação. Para quem está nos Estados Unidos, já não vai ter esse ponto. Agora, em comum, o que tem a pessoa que mudou de status nos Estados Unidos e a pessoa que está no Brasil? Os dois vão precisar fazer uma prova de nivelamento de inglês para poder ser aceito naquela instituição de ensino superior. E nesse sentido, sempre foi muito popular o TOEFL, né? Que é uma prova
prova de proficiência acadêmica, que é bem difícil e muitas pessoas têm dificuldade de conseguir uma nota alta o suficiente para a universidade. Só que o Duolingo hoje em dia está cada vez mais popular. Eu vou colocar que uns 70% das universidades estão aceitando o Duolingo. Então, na prova do Duolingo, embora tenha universidades que vão aceitar ali uma nota de 90, eu diria que a maioria vai estar de 105 para cima. E isso é equivalente a um nível intermediário razoável ali, não é um nível avançado, não. Agora, além disso, para pós-graduação, para a imensa maioria dos casos, a pessoa vai ter que ter ali um bacharelado de 4 anos, né? Tem exceções, pessoas que têm um tecnólogo ali de 3 anos e meio, 3 anos, elas podem tentar um Academic Evaluation, mas isso aqui é um assunto para outro vídeo. Normalmente, eles acabam pegando essas pessoas e não classificando como se fosse uma graduação, mas sim como se fosse um Associate Degree. Eu não quero aprofundar nesse assunto não, mas normalmente essas pessoas não vão estar elegíveis para curso de mestrado, MBA, doutorado, etc. Mas elas podem fazer um Certificate, por exemplo, que também é bem interessante. Só uma pausa aqui, eu estou passando bastante informação. Se você quiser entender tudo isso que eu estou falando melhor, você pode tirar dúvidas com o time da Move Vistos. É só você preencher o formulário no link da descrição, no comentário fixado, que o nosso time ele tira qualquer dúvida que você tenha em relação a esses vistos que eu estou falando. Inclusive, a Move Vistos é absolutamente especialista em visto de estudante. Foi de onde a Move surgiu e é onde nós somos mais fortes. Nós podemos sim te ajudar com visto F1 para estudar inglês, para fazer high school, para fazer uma graduação e até uma pós-graduação. E eu daria ênfase principalmente em inglês e pós-graduação, tá? É onde nós realmente temos tido mais sucesso, um volume maior de pessoas aplicando e onde a Move está hoje com resultados mais expressivos. E é óbvio, né? Eu falei aqui sobre os pré-requisitos, mas só para passar por alto. A pós-graduação, ela tem benefícios adicionais que, por exemplo, um curso de inglês não tem, né? A pessoa, ela pode, por exemplo, em alguns cursos desde o início, são poucos, mas a Move tem acesso a alguns muito importantes, ela pode ter acesso ao CPT desde o início do curso, que eles chamam de CPT Day One. CPT é uma espécie de estágio profissional, onde a pessoa ela consegue estar, por exemplo, fazendo um curso de mestrado na área de gestão de projetos com alguma ênfase específica. Essa pessoa, ela pode trabalhar por meio período numa empresa americana dentro da área de atuação dela. Ela pode ganhar dinheiro, ganhar Social Security, que é como se fosse o CPF brasileiro, construir score de crédito. Então a pessoa está estudando, se capacitando, morando legalmente no país, construindo score de crédito, trabalhando e ganhando dinheiro. E ela pode usufruir desse CPT por até 2 anos, né? Tem alguns outros cenários onde a pessoa até pode trabalhar em período integral, mas ela perde alguns direitos futuros e muita gente acaba não fazendo isso. Agora, até para os cursos que não tem um CPT Day One, eles vão ter CPT normalmente depois de 1 ano de curso. Ainda assim, a pessoa ela pode, quando ela conclui o curso, normalmente vai ter por volta de 2 anos, ela pode tirar o OPT. O OPT também vai permitir que a pessoa trabalhe numa empresa americana, mas agora por período integral. E aí é maravilhoso, porque ela já não está estudando e ela pode por até 3 anos exercer a profissão dela nos Estados Unidos, para poder devolver para o país tudo que ela aprendeu. Isso significa, inclusive, que a pessoa pode trabalhar integralmente em qualquer empresa do país, legalmente, ganhando dinheiro, tudo certinho. E uma outra coisa interessante que existe, por exemplo, em pós-graduação, mas não existe no inglês, é o modelo híbrido. O que é o modelo híbrido? A pessoa não precisa ir toda vez para aula, então isso daqui também muita gente se interessa, porque ela pode ir eventualmente para aula uma vez por semana, ou uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses. Tem cursos até que ela precisa ir com uma frequência menor até. E aí a pessoa ela tem mais carga horária de estudo em casa e menos presencial. Então tem até pessoas que moram num estado e estudam no outro, porque, por exemplo, ela pode ir a cada 2 vezes, pega o carro, um avião, vai lá, faz uma aula, 2 aulas e volta. Então isso daqui é bastante interessante também. E isso pode ser uma realidade de quem entrou nos Estados Unidos para fazer turismo e mudou de status, quem entrou nos Estados Unidos para estudar e evoluiu academicamente. Isso daqui é um cenário que, cara, abraça muitas realidades diferentes. Agora, uma coisa interessante que difere do turismo, difere do estudante de inglês, por exemplo, é que a pessoa que está indo fazer um mestrado nos Estados Unidos, ela tem muito mais opções de se qualificar para vistos que dê Green Card. Isso porque ela, pro EB2NW, por exemplo, ela está fazendo um curso que ele é interessante e aumenta a qualificação dela, então muitas pessoas que às vezes não batem todos os critérios mínimos e não são elegíveis a aplicar para o visto, a partir da conclusão de mestrado elas se tornam elegíveis, e não é incomum ver pessoas que concluíram o curso aplicando para o EB2NW enquanto elas estão trabalhando legalmente, eventualmente elas têm a aprovação do EB2NW, aí elas estavam com o OPT trabalhando, agora elas não precisam mais do OPT, e elas podem simplesmente trabalhar, porque agora elas estão com Green Card. E é comum também que essas pessoas que concluíram MBA, mestrado, doutorado e que estão utilizando o OPT para trabalhar numa empresa americana, recebam uma oferta de patrocínio de Green Card pela empresa. Aí é maravilhoso, porque o dinheiro não sai nem do bolso da própria pessoa, e sim a empresa financia. Então olha que maravilhoso, a pessoa veio para estudar, se qualificou, melhorou o currículo, recebe uma oferta de patrocínio de visto e eventualmente chega ao Green Card
Tudo isso começando com o visto de estudante, a partir de oportunidades que surgiram, que não estavam na ideia inicial da pessoa, mas que as portas nos Estados Unidos se abrem de maneiras que a gente não imagina, mas esse cenário está cada vez mais comum. Tem pessoas também que vão concluir o mestrado, o doutorado, vão voltar ao Brasil e vão ser absolutamente amados pelo mercado de trabalho, porque não é qualquer um que tem uma graduação nos Estados Unidos. Essas pessoas vão voltar no Brasil com salários muito maiores, com muito mais inteligência, competência, com uma bagagem cultural diferentíssima e que as empresas vão brigar por essas pessoas. É o padrão de quem está indo para voltar. O problema, que não é bem um problema, é quando essa pessoa está tão qualificada que até a empresa americana está querendo ela e não está querendo que ela volte para o Brasil. Agora, pode acontecer um monte de outras coisas também, né? Eu estou citando alguns exemplos principais, mas acontece também de algumas pessoas se casarem. Vou dar um exemplo, né? O Caio Botura, que é um brasileiro fisiculturista, ele foi com visto F1 para os Estados Unidos para fazer uma faculdade em Ohio. Lá ele acabou conhecendo a Holly, a esposa dele, que é parceiro da Move Vistos, e ele casando com a Holly, americana, ele acabou obtendo o Green Card. Então, são muitas possibilidades que quem está no Brasil às vezes nem imagina. Agora lembra, né? Eu explorei vários cenários de permanência, porque o cenário de retorno ao Brasil, ao país de origem, ele é muito simples. A pessoa retorna e é isso aí. Mas é o mais comum, né? Vamos dizer, sei lá, talvez 95% das pessoas voltem, mas tem aquelas pessoas que vêm com a intenção legítima de cumprir aquela viagem temporária e acabam dentro do país mudando de ideia. Isso é legítimo, o governo americano entende isso, que ele não gosta de pessoas que já vão com segunda intenção. Ou seja, tire o visto que reflete a sua real intenção. Quer turistar? Vai com visto de turismo. Quer estudar? Não entra com visto de turismo para poder mudar de status. Já vai com visto de estudante. Agora, se você está nos Estados Unidos turistando e mudou de ideia, ele entende que isso é possível, ele tem um mecanismo para você fazer a mudança do status e você pode protocolar. A Move pode te ajudar nesse levantamento de evidências para acompanhar esse seu processo. E lembra, nós somos incrivelmente especialistas em vistos de não imigrantes. Então, para qualquer um desses cenários que eu falei aqui, na descrição você pode preencher o link e a Move vai te ajudar a tirar o teu visto, a trabalhar nas evidências para você poder fazer a sua mudança de status. E eu falei que eu tinha um anúncio legal para fazer, não sei quando que você vai estar vendo esse vídeo. Eu e o Oliver, que também é dono da Move Vistos, nós vamos fazer uma live onde lá nós temos um anúncio assim maravilhoso que eu tenho certeza que você que está dentro desse projeto Estados Unidos, para qualquer que seja o objetivo, você definitivamente vai adorar. Então não perca, anota aí na sua agenda, eu e o Oliver aqui no canal da Move numa live onde a gente vai trazer muito conteúdo para vocês, tirar várias das dúvidas e vamos fazer um anúncio imperdível e você com certeza vai gostar. Se você não está inscrito depois de tanto conteúdo, eu espero que você se inscreva, ative o sininho porque nós temos muito conteúdo sobre visto americano, tem entrevista toda semana, tem visto de conteúdo de aprovação de visto toda semana. E depois que você clicar aqui e ativar o sininho para poder acompanhar o nosso conteúdo, eu gostaria de te convidar para poder clicar nesse outro vídeo que está aparecendo aqui na tela, que é inclusive um vídeo que o Oliver fez, interessantíssimo, em que ele fala sobre o melhor visto para chegar nos Estados Unidos. Então clique e assiste lá que você vai gostar. Um abraço e até mais.